Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde às nossas convidadas e convidado do painel. Eu tenho a honra, se não me engano, de ser o primeiro moderador homem nesta conferência e dar desde já os parabéns à organização e também agradecer o convite para poder aqui estar presente. É uma honra fazer parte deste projeto. O tema que aqui trazemos e que vai acabar por ser discutido pelos nossos excelentes membros do painel é o género e desenvolvimento sustentável, perspectivas disciplinares. Portanto, vamos falar de diferentes disciplinas, mas sempre relacionadas com o tema da nossa conferência. E, portanto, sem mais demoras, eu passava a palavra à nossa primeira convidada, Cristina Vieira. O meu nome é Cristina Vieira, eu sou docente na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e também sou membro de uma organização não governamental, a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, que tem lá fora uma das aquelas mesinhas com materiais. A APM é uma associação científica que visa promover a igualdade entre homens e mulheres na sociedade portuguesa através da divulgação do conhecimento científico, através da publicação da revista Execo, que é uma revista indexada em bases de dados e apoiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Quando eu vi o anúncio desta conferência na Faculdade de Direito em Lisboa, eu pensei, olha que boa notícia, porque as questões de género estão a começar a movimentar outras áreas do saber, muitas vezes mais escondidas ou menos visíveis no debate destas questões. E o direito tem sido uma delas, infelizmente, fruto dos acontecimentos dos últimos dias, dos últimos tempos em Portugal. O direito tem estado muito escrutinado e está a mudar alguma coisa, mas o que é certo é que tem havido demasiados profissionais de várias áreas sociais e menos sociais que têm estado escondidos ou esquecidos no debate, que é importante fazer. O tema da minha conferência, e de facto 10 minutos são muito pouco, é muito pouco tempo, mas eu respeito e vou cumprir, é sobre as questões da escola. Eu tenho-me dedicado ao trabalho, sobretudo com docentes, com professores e professoras, e na produção de materiais pedagógicos. Eu queria falar, por favor, à colega que clicasse acima do E, para mostrar um link onde estão 5 materiais pedagógicos apoiados pelo governo português, do Explorer. Tirar a comunicação e pôr o browser. Eu abri exatamente, cá estão. Por favor, pode puxar para cima. Então, cá temos, na SIC, tem estes 5 guiões, são destinados, tem mais 2 para baixo, por favor, e mais para baixo tem em inglês traduzidos 2. No fundo, são 5 guiões que foram produzidos ao longo dos anos, desde 2010, por diferentes equipas de pessoas, todas elas ligadas à academia, e foram feitos especificamente para trabalhar as questões de género na escola, na educação formal, mas podem ser adaptados a qualquer outro contexto. Eles estão disponíveis em suporte digital, em full text. 2 são traduzidos para inglês. O último a sair, que é o primeiro que aparece, já agora foi coordenado por mim, saiu em 2017. Tem uma equipa de 15 pessoas autoras e tem as várias áreas disciplinares do ensino secundário, nomeadamente a economia. Temos aqui pessoas de economia hoje, e também tive o prazer de estudar com um colega de economia. Mas, no fundo, a ideia é convocar o conhecimento científico que vai ser introduzido nas diferentes áreas para dentro da escola, para que a escola não fixe um conhecimento curricular como se ele fosse imutável, como se ele fosse representativo da diversidade humana e como se ele não evoluísse. O conhecimento científico é dinâmico, nós sabemos que a ciência evolui e há sempre estudos que vão, de alguma forma, ajudando-nos a desenhar intervenções cada vez mais adequadas às necessidades das pessoas, sejam elas portuguesas, africanas, timorenses ou de qualquer outra nacionalidade. Tenham elas a pele mais branca ou a pele mais escura, tenham elas mais idade ou menos idade, mas a ideia é que o conhecimento científico tem que ser emancipador ou emancipatório para os alunos e alunas que aprendem. Logo, a escola tem que levar para dentro daquilo que ensina, ou tem que levar para o seu currículo a diversidade humana. E não pode ser uma escola formatada por modelos, por exemplo, curriculares do século XIX ou do século XX, ou uma ciência, ou uma escola formatada por um conhecimento muito positivista, um bocado baseado na ideia das amostras representativas, que deixavam quase toda a população mundial de fora. E nós sabemos do que estamos a falar, quem trabalha na área científica, nas áreas científicas. Não há esta ideia de uma ciência de tamanho único que serve para todas as pessoas e que produz conhecimentos generalizáveis. Temos que ver a escola como um lugar da diversidade, em que o conhecimento científico tem que ser empoderador para quem aprende. Logo, quem aprende, seja de que características tiver, tem que se ver representado naquilo que é ensinado.
e eu peço à Evelyn, porque senão daqui a pouco já não vou ligar nenhuma apresentação que eu fiz. A ideia é que a escola deve ser, de facto, um espaço de liberdade, um espaço de aprendizagem, de reflexão, e não um espaço de formatação de estereótipos ou do seu reforço, porque eles são reforçados em muitas outras instâncias socializadoras ao longo do nosso processo de socialização, começando na família, começando dos modelos que nós observamos em casa, muitas vezes sem os pais e as mães se aperceberem do quão formatados em termos de estereótipos eles estão e o quão formatados eles podem, e quão maus modelos no sentido da estereotipia, não maus pais e maus mães, não é isso, mas quão pouco educativos no sentido do combate às estereotipias podem ser na educação que prestam em casa. E depois, nos mídia, os estereótipos estão lá todos, na publicidade, nos videoclipes, nos filmes, nos livros infantis, e depois chega à escola, que se não tivermos como docentes essa preocupação, a escola acaba por reforçar aquilo que as crianças já trazem com uma bagagem cultural tremenda e muito diversificada. Eu peço para passar, por favor, rapidamente. Então, os meus objetivos, então, passar os três. Desculpa, esqueci-me que tinha isto. Peço desculpa. É que eu estou habituada a estar em frente ao computador. Eu ainda sou da geração não digital. Eu sou uma imigrante digital. Não sou nativa digital, por isso é que... Então, a ideia é mesmo, de facto, como é que nós podemos tornar a escola sensível a questões de género e com um olhar interseccional, porque género sozinho não vale nada se nós não o cruzarmos com as diferentes pertenças identitárias das pessoas e dos grupos com quem nós trabalhamos. Nós hoje de manhã tivemos excelentes comunicações, eu agradeço às pessoas que falaram antes de mim, porque me deram a oportunidade de aprender, e por isso é que eu participo sempre com muito gosto neste tipo de encontros, porque aprendemos sempre muito uns com os outros. Mas então, por que razão é tão importante convocar a escola para o empoderamento das nossas meninas e das nossas adolescentes, mas também dos nossos rapazes e dos nossos adolescentes do sexo masculino? De facto, porque a escola tem um currículo, e esse currículo representa, no fundo, as opções do Estado face àquilo que as crianças dos países devem aprender, certo? E esse currículo deve ser suficientemente alargado para não deixar ninguém de fora, que no fundo é o chavão atual dos documentos internacionais, mas é aquele chavão que nos acompanha e temos que o continuar a defender. Não podemos deixar ninguém de fora. Por exemplo, pensando nas áreas estereotipadas que muitas vezes a escola acaba por reproduzir, em que, quando contamos a história de um país e as meninas, por exemplo, de 11, 12 anos, abrem um manual escolar de história e só veem homens representados, sobretudo em posições em que eles aparecem sozinhos, habitualmente as mulheres quando aparecem em grupo e a fazer coisas coletivas, mas quando houve uma altura que disse, quando uma menina, seja branca ou negra ou seja asiática, abre o manual de história do seu país e não se vê lá representada como mulher, ela vai pensar que vale menos na construção da história do seu país. Se agora começarem a pensar em exemplos em outras áreas do saber, vamos pensando como é que nós fomos construindo a nossa identidade como mulheres e como homens também, à luz daquilo que aprendemos na escola. Quem é que fez o quê? Quem é que tomou as decisões importantes para aquilo que nós somos hoje? Quem é que teve posições de chefia e de liderança? Mas então, o currículo é fundamental, temos os manuais escolares, e os manuais escolares, há vários estudos em Portugal publicados pela SIG, aquela entidade que eu apresentei naquela barra, que é a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. A maior parte dos materiais é distribuído gratuitamente, mas há trabalhos sobre os manuais escolares interessantíssimos, já desde o início do ano 2000, que mostram, por exemplo, que nos manuais escolares, quando aparecia alguma família a fazer alguma coisa em conjunto, fosse uma família branca, ou fosse uma família afrodescendente, ou fosse uma família timorense, só para usar os exemplos que foram dados de manhã, era a única vez que aquelas autoras encontraram uma família composta, independentemente de ser heterossexual ou não, a fazer alguma coisa com as suas crias, era uma família de ursos, porque quando eram famílias de seres humanos, apareciam em díades, o pai a fazer, por exemplo, a arranjar o pneu do carro com o filho, ou a mãe a fazer alguma coisa, sobretudo dentro dos espaços de casa com a filha. Ou seja, há aqui uma reprodução daquilo que todos nós queremos combater, que, por exemplo, é que todos nós podemos fazer tudo, seja dentro ou fora de casa. Outras questões da escola, as características dos professores, características de conhecimento e competências dos professores, o comportamento do pessoal não docente. Por exemplo, nós temos tido imensos estudos sobre os docentes, mas o pessoal não docente das escolas tem sido claramente esquecido. E eles têm um papel fundamental na socialização das nossas crianças e jovens, porque eles são aqueles profissionais que muitas vezes são esquecidos, inclusive é quando são oferecidas oportunidades de formação, eles são esquecidos. Eu tenho uma aluna que está a fazer doutoramento sobre os assistentes operacionais e, de facto, as pessoas sentem-se menosprezadas na forma como são tratadas.
E não imaginam a quantidade a diversidade de profissões que algumas daquelas pessoas que agora estão na escola a educar os nossos filhos e filhas tinham antes, não tinham nada a ver com a educação, não foram preparadas para tal e sentem-se menosprezados. E eles têm um papel fundamental porque eles supervisionam os nossos alunos e alunas e transmitem mensagens muitas vezes poderosíssimas em espaços geralmente menos supervisionados, como é o caso do recreio, certo? Como é o caso dos corredores, das cantinas. Logo, eles devem ser profissionais tão qualificados quanto os profissionais docentes no sentido do desenvolvimento destas competências de combate às invisibilidades e combate, no fundo, de alguma forma, à supremacia dos estereótipos. A gestão na vida da escola, quem é que faz o quê, quem manda aonde, quem é que toma as decisões. Há pouco estávamos aqui a falar da Faculdade de Direito, que a maior parte eram mulheres, mas depois passavam a ser os homens a mandar. Isso reproduz-se diariamente. Ainda agora tomou posse uma equipa reitoral em Coimbra, no Estado de Coimbra, de que eu faço parte. Vamos lá contar quando as mulheres foram escolhidas como tendo poder, como tendo competência para estar à frente dos cargos. Desafios a espreitar, por favor. A própria linguagem, a linguagem inclusiva. A linguagem inclusiva é um desafio que todos nós temos de tentar utilizá-la. Eu não estou a usar a palavra professores de propósito, estou a utilizar a palavra docente, ou tento fazê-lo, porque é mais inclusiva do que professores, porque nós temos professores e professoras, temos alunos e alunas, podemos falar em estudantes. Mas então aquilo que não se diz, muitas vezes não é visível. Logo, se já é invisível porque não aparece nos manuais escolares, ou não aparece como prioridade do currículo, mas também depois não tem nomes, a invisibilidade torna-se gigantesca. Então nós aprendemos de várias formas, eu vou passar à frente, aprendemos de várias formas, formal, não formal e informal, e a tendência é para pensar que a escola é só aprendizagem formal. E isto é completamente falso. Estes três tipos de aprendizagem ocorrem dentro do espaço da escola. A escola é um contexto formal de aprendizagem, é verdade, mas tudo aquilo que os alunos e alunas sabem, devido às suas regras implícitas, faz parte das suas aprendizagens informais. Certo? Aquilo que se chama o currículo oculto. Mas eu vou passar, todos nós sabemos as definições, por exemplo, todas as aprendizagens extracurriculares, ainda que sejam ocorram dentro do espaço escolar, são aprendizagens de alguma forma não formais, porque elas não vão conduzir à certificação. Alguém que se inscreva no clube de música, no clube de teatro, não conta para a sua certificação, mas faz parte de um processo de aprendizagem. Logo, a escola é um espaço onde estas três aprendizagens estão todas convocadas. E muitas vezes estas três aprendizagens entre si são congruentes, o que é terrível, porque se nós estivermos a falar de estereótipos de género, e depois cruzando as pertenças, a pertença sexual, ou ser homem ou mulher, e estas aprendizagens todas que nós desde o princípio que somos sujeitos, fruto da nossa socialização, quem é que faz o quê, quem é que manda onde, como é que nos devemos comportar em certas situações, somos mais aptas como mulheres, por exemplo, a certas tarefas, os homens para outras. Este processo de estereotipia, geralmente, nas outras formas de aprendizagem, tem correspondência. Logo, a robustez daquilo que se aprende é enorme. E logo é mais difícil a sua mudança se não estivermos atentos. Sobre o currículo, eu só queria chegar à noção de currículo nulo. Então, muito rapidamente, já sabemos que o currículo o currículo no fundo, é aquilo que se decide, que deve ser ensinado para as crianças e jovens poderem obter a sua certificação e terem, de alguma forma, concluído os seus processos de formação, certo? Trata-se de opções de um governo, de um país, certo? E resulta de decisões políticas, claramente. Neste momento, estamos a assistir no Brasil a uma tentativa de apagar, por exemplo, tudo o que é género e diversidade sexual do currículo escolar. São opções políticas de um país, certo? Em Portugal também há movimentos neste momento, no próprio país, embora estejamos num governo que felizmente adotou a Estratégia Nacional de Transição para a Cidadania e tem o Portugal Mais Igual, que é a estratégia que é a principal estratégia política pública neste momento para a igualdade, tem os três planos, provavelmente a doutora Rosa Monteiro de manhã deve ter explicado, mas ainda assim nós temos no nosso país movimentos conservadores que estão a tentar remar contra tudo isto, ou seja, e facilmente sucessos conseguidos durante muitos anos voltam para trás, certo? Muitas vezes estamos mesmo à beira do abismo e falta só um pouquinho para dar um passo em frente, ok? E passo em frente significa cair no buraco, não significa avançar para a montanha, certo? Logo, aquilo que se ensina deve ser visto como retrato da nossa sociedade. Logo, se eu, por exemplo, e agora a questão das meninas, por exemplo, não nacionais, integradas nos nossos sistemas de ensino, no nosso sistema de ensino e nas nossas escolas, se nós as invisibilizarmos, elas vão pensar que, de facto, não fazem parte desta nação,
são diferentes das outras ou simplesmente há como que uma hierarquia social em que há num país importância dedicada a certos tipos de pessoas com certas características e depois provavelmente elas lá terão o seu lugar, mas nem sequer nos manuais escolares, por exemplo, do seu país de origem ou a história da sua cultura é apresentada. E para terminar, então, porque eu ainda vou só no meio da minha apresentação, só dizer-vos o seguinte. Este autor, que é fantástico para pensarmos sobre a educação e a escola, fala-nos de três tipos de currículo explícito, que é aquele currículo oficial, o currículo implícito, que é aquele que todos nós, de alguma forma, quando vemos de um grupo, sabemos as regras, mas elas não estão escritas, mas nós sabemos, no fundo, algumas regras sociais de funcionamento dos grupos a que nós pertencemos, e ele fala numa novidade trazida na altura por ele, que é o currículo nulo. E este currículo nulo, para mim, é talvez aquilo que representa mais as invisibilidades a que a escola pode votar muitas crianças e jovens que nela estão a aprender. O que é o currículo nulo? É tudo aquilo que não se ensina na escola, mas que tem valor informativo para os estudantes, sejam do sexo masculino ou feminino. Por exemplo, nós estamos a viver um momento terrível ao nível dos casos de violência de género, das relações de intimidade, em que os homens têm matado as mulheres, neste caso. Podia ser ao contrário, é verdade, mas neste caso tem sido violência masculina sobre as mulheres. Se eu, enquanto professor, por exemplo, de uma área em que eu posso perfeitamente, qualquer área pode ser uma área passível de introduzir estes assuntos, mas se eu, enquanto docente de uma localidade em que tenha acontecido um caso de violência grave como esta, gravíssima, terrível, simplesmente fizer de conta que não sei de nada ou que isso não interessa nada agora para a escola, eu estou a transmitir ao aluno ou à aluna a informação de que esses assuntos não interessam cá para a escola. Ou se alguma criança ou adolescente foi vítima de racismo, mas se eu, enquanto professor, tenho que dar a matéria para a avaliação nos exames, ignorar o assunto ou não debater esse assunto com os meus alunos e alunas para os fazer refletir, eu estou a dar também alguma informação a esses alunos e alunas, a ideia de que isso do racismo entra aqui porque isto é aula de matemática. Certo? E nós agora podemos pensar nos outros exemplos todos que poderíamos trazer se eu tivesse o resto da tarde para falar. Então, muito rapidamente, o que é o currículo nulo? É tudo aquilo que as crianças não sabem, mas que pode ter um valor importantíssimo para a sua tomada de decisão. E tudo aquilo que elas não sabem, mas que elas sejam crianças ou adolescentes, ou até adultos, estamos a falar também de adultos ou de pessoas mais idosas, mas que de facto pode coartar, pode limitar as suas opções de escolha e que nós, enquanto docentes, seja do nível superior ou dos níveis da escolaridade obrigatória, devemos ter presente. Ou seja, que assuntos é que devemos levar para a escola, que assuntos é que eventualmente poderão ser menos debatidos na escola. Claro que isto é uma decisão difícil, nós, os professores, têm necessidade, e as professoras têm necessidade de cumprir o currículo por causa dos exames, e é sempre uma das justificações pelas quais muitas vezes não dedicam o tempo necessário ao debate destes assuntos, habitualmente chamados fraturantes, mas eles não são fraturantes, eles são assuntos reais das nossas vidas. Que devem ser levados para a escola, eles são tão importantes como aprender a ler, a escrever, a contar ou a fazer o perímetro de uma circunferência. Eu fiquei no meio da minha comunicação. Muito obrigada. Eu posso mandar depois a comunicação toda para quem está presente e eu vou deixar só no final o meu e-mail. E agradeço imenso esta possibilidade e também desejo uma boa continuação dos trabalhos também amanhã. Está bem? Obrigada. Muito obrigado. Realmente este é um tema que acaba por ser fundamental porque toca na educação das nossas e dos nossos jovens, desde pequeninos, não é? E, portanto, é fundamental que as crianças tenham desde pequeninos a noção de que as coisas devem ser diferentes do que são nos dias de hoje. Eu peço desculpa, eu acabei por não dizer o tema da apresentação, é a escola e o desempoderamento das meninas e das adolescentes, reflexões a partir de um olhar interseccional. E agora passávamos para a segunda apresentação, da Mónica Sapucaia. A democracia representativa e a gestão de género, é possível representação sem mulheres? Boa tarde a todas e a todos presentes. Antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento público à Emily especialmente, mas à Universidade Nova de Lisboa, não só por essa vinda, mas já tenho me recebido aqui algumas vezes, porque eu sou uma pessoa que ultimamente tenho ficado deprimida, né? Eu sou professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos no Brasil em 2019. Então vocês entendem que eu ultimamente ando meio numa situação difícil, né?
A vida não anda muito fácil para mim. E concordando aqui com a professora, eu sei o quanto tênue essas questões, quanto a política ela muda assim. Mas ter vindo a Portugal, eu venho bastante, tem sido um alento para mim. Eu sempre chego aqui e falo, que bom. E dessa vez, né, hoje é um dia, essa semana é uma semana feliz. Primeiro, eu sou mangueirense, que é uma escola de samba no Rio de Janeiro, que ganhou o carnaval, falando exatamente disso, falando da história dos invisíveis, né, falando da história daqueles que não estão nos livros de história. E além disso, assim, eu acho que é muito importante reafirmar, quando eu cheguei aqui, eu sabia que ia ter na mesma mesa do que eu uma doutoranda da mesma universidade. Eu fiz doutorado no Mackenzie, eu sou carioca, não tem como negar, para quem é do Brasil é fácil saber, mas eu vi que tinha uma doutoranda do Mackenzie, que é uma instituição antiga e conservadora em São Paulo, de muita qualidade, mas mais conservadora. E encontrar uma jovem negra sentando aqui, nesse momento do Brasil, é muito emocionante. Então, bom, vamos lá. Essa questão talvez seja uma questão que em outros momentos a gente não precisava conversar, a gente precisa retomar agora, não só por causa do Brasil, mas por causa do mundo. E eu fiz mestrado nesse assunto e é sempre uma coisa que me inquietou, né? Se o processo democrático é um processo de eleição, né? Nós vamos chegar aqui, conversar, escolher alguém para governar ou para controlar. Se todos podem votar, todos e todas, mulheres e homens, brancos e negros, ricos e pobres, se a comunidade escolhe apenas homens brancos, é porque é uma vontade, né? Essa lógica eleitoral é sempre uma resposta de quem não gosta muito de democracia. Então, como que a gente conversa sobre isso, né? Então, eu acho interessante a gente pensar que a democracia, ela é um sistema do capitalismo. Isso é importante a gente pensar no sistema, nessa questão, porque essa definição de democracia, ela é uma definição da ONU, que é uma estrutura dos países capitalistas do mundo. Então, isso aqui não é coisa de comunista doido. Isso aqui é um conceito da ONU, que diz que democracia é valor universal baseado na vontade livremente, na vontade livremente expressada, porque eu fiz um negócio errado, de pessoas para determinar seus sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais e sua plena participação em todos os aspectos de sua vida. Essa é a democracia, a definição, o conceito de democracia que as estruturas sociais democratas no mundo utilizam. É disso que nós estamos falando. Bom, e aí as democracias, elas têm sido avaliadas. Que tipo de democracia esses países têm? Bom, todo ano é feito um levantamento sobre os países e se é dado uma nota para esses países se eles são ou não democráticos. E aí, em 2018, 20 países foram considerados que eles chamam de full democracy, que são os de verdade, democratas de verdade. Bom, nenhum deles é da comunidade lusófona. Nenhum. Zero. Tá? Bom, Portugal e Brasil, eles são considerados flawless democracies, que são democracias falhas. É democrata, tem eleição livre, mas veja bem. E hoje em dia, a gente sabe que a realidade política brasileira e a realidade política portuguesa é muito diferente. E esse retrato é de 2018, onde já tinha acontecido tudo o que aconteceu no Brasil. Então, mesmo numa democracia
como a brasileira e numa democracia como a portuguesa tão distantes no momento, a democracia portuguesa é tão melhor do que a brasileira nesse momento, tão mais ampla, tão mais plural, tão mais inclusiva, não a fez nos critérios o que seria de full democracy. Bom, e Angola e Moçambique, que são os outros dois países com mais de 10 milhões de pessoas falando português, foram considerados países autoritários. Eles estão fora da estrutura democrática, a partir do critério internacional. Bom, aí aqui tem as definições, eu não vou ler para vocês o que seria. Ainda tem mais uma definição que eu não coloquei, né? Eu coloquei aqui, que são uma quase democracia, né? Então, o que seria? O que seriam as democracias, né? Full democracy, são aquelas democracias onde o Estado incentiva o processo democrático. As democracias com falhas são aquelas que têm as eleições, mas não têm um papel do Estado em garantir todos os instrumentos democráticos, e o autoritarismo é onde não tem processo democrático. Então, democracia não é eleição. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente para quem está começando a fazer esse processo. Democracia não é eleição. A lógica de cada voto, cada pessoa um voto e esse resultado democrático não é verdade. Vide que o presidente americano vira e mexe ganha sem ter a maioria dos votos. E ninguém aqui está dizendo que os Estados Unidos não é uma democracia. A gente pode questionar o processo democrático deles, mas eles são uma democracia. E lá não funciona a lógica de uma pessoa um voto, tá? Bom, aí, só para... Então, vamos falar sobre as... é ruim isso aqui, porque isso não é... Bom. As mulheres no mundo, né? É uma coisa interessante. As mulheres são 49,5% da população mundial. Por quê? Porque a China fez um trabalho incessante de controle de natalidade e, por uma questão cultural, os homens eram privilegiados. Então, falta mulher na China. Por isso que não são 50% de mulheres, tá? O que 0,5 pode parecer muito pouco, mas é muita gente, se pensarmos em 7 bilhões de pessoas. Bom, mas no Brasil as mulheres são 50,8%. Em Portugal elas são 52,6%. Em Moçambique elas são 51,2% e na Angola 50,9%. Isso significa que nos maiores países que falam português, as mulheres são em maior número do que os homens, certo? Então tem mais mulheres do que homens, né, nos nossos países. Bom, mas em 2018 as mulheres representavam 24,3% dos parlamentares no mundo. E isso é um avanço impressionante. Nós éramos 15% em 2005, tá? Bom, no continente americano a porcentagem é maior, ela é 30%, é 30,6%. Na Europa 28,5% e na África 23,7%. Tá? Os países lusófonos, com exceção do Brasil, estão bem mais representados do que as suas regiões. Moçambique tem 39,6% de parlamentares, Angola tem 38,2%, Portugal 34,5%, falaram que agora mudou o número, né? Esse aí é de 2016, e no Brasil tem 15%. Agora, até então eram 10%. Bom, e aí a gente pergunta, né? Com essa realidade, é possível a gente se debruçar sobre as metas de desenvolvimento do milênio? Se a gente pegar a meta 5, 8, 16, onde eu digo igualdade de gênero, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas. A 8, que é trabalho digno e crescimento econômico, né? Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável. E o 16, que é paz, justiça e instituições eficazes, promoções de sociedades pacíficas e inclusas. Eu consigo construir essa estrutura de poder e decisão sem as mulheres, aonde elas são a maioria da população? É democrático uma decisão onde 50% ou mais não foram escutados? Ou um homem representa uma mulher?
porque esse é um debate importante. Um homem, na fala, ele representa uma mulher? Tudo bem se eu tiver divisões parlamentares entre direita, esquerda, progressistas e liberais, e é suficiente? Os brancos representam os negros? Os nacionais representam os imigrantes? É suficiente você ser empático ao problema do outro? Basta isso? Bom, e aí, quando se questiona, de novo, esse aqui é um posicionamento da comunidade internacional, isso é um posicionamento das organizações das Nações Unidas, esse é um posicionamento desses órgãos de debate. Quais são as duas grandes questões de por que as mulheres precisam estar representadas? Então, primeiro, porque a democracia está baseada em representação de vontade popular. Não é possível ter representação quando metade da população não está presente. A presença é importante, porque é isso que a professora estava dizendo aqui. Quando eu chego numa sala de aula e todos os meus professores são homens brancos, eu sou uma mulher negra e entendi que professora eu não vou ser. Quando eu abro um livro de história e todos os heróis são homens, eu entendo então que eu, como mulher, nunca vou ser heroína. Se eu, em momento nenhum, tenho espaço de fala, eu entendo que esse espaço não é para mim. Eu entendo que eu faço parte do grupo que ficará sempre na plateia. E a outra questão é, a presença de mulheres nos espaços de poder e decisão possibilita um novo olhar para os problemas. E quando a gente diz um novo olhar para os problemas, a gente não está falando de um olhar de menina, de mulher, de gravidez, de bebê. Nós estamos falando de um olhar sobre os mesmos problemas em debate a partir de uma perspectiva de quem não estava no poder. E aí chegou. E aí não tem só a ver com as mulheres, né? Tem a ver com os negros, com os imigrantes, né? Tem a ver com a comunidade LGBT, tem a ver com a entrada do diferente no espaço de poder, né? Quanto mais democrático, inclusive igual é uma sociedade, menos essas questões são problemáticas. Mas enquanto se está correndo para buscar a igualdade, a fala e a presença são importantes, e o olhar também. Bom, e aí, para a presença das mulheres, o que tem sido mais eficiente? O processo de cotas, né? Então, em 2015, 120 países tinham algum tipo de cotas. Países com cotas elegem significativamente mais mulheres do que homens, mais mulheres do que sem cotas, né? Nas câmaras inferiores, a diferença é de 7 pontos, né? Sai de 18 para 25, e nas câmaras superiores a diferença é 17 pontos, certo? Sai de 16 para 33, que seria um Senado, onde tem Senado, a Câmara dos Lordes. Olha que interessante, por que será então que Portugal, Moçambique, Angola e Brasil todos têm políticas de cota? Por que no Brasil são 15% e nos outros países não? Uma população muito menor. Porque a lei brasileira é de mentira. Então isso é muito importante. A lei brasileira é de mentira, é feita para não funcionar. A lei brasileira tem uma coisa maravilhosa, que é uma coisa bem brasileira. Eles fizeram uma lei que faz uma coisa, é o seguinte, ele abre vaga dentro da chapa eleitoral. Então, ele não reserva cadeira, ele abre vaga dentro da chapa eleitoral. Então, quantas cadeiras eu tenho? 50 cadeiras nessa Assembleia, eu tenho direito, eu, partido político A, eu tenho direito a garantir 50, eu posso lançar 50 candidatos. E aí a lei obrigou que 30% desses candidatos fossem mulheres, tá? Você não precisava fazer nada, você não precisava dar dinheiro para elas fazerem campanha, você não precisava botar ela no programa eleitoral. No começo, você só colocava 30% dos candidatos que você tinha direito a lançar. Mas mesmo assim, os homens não ficaram muito satisfeitos, acharam bem ruim. Porque pensa, eu sou candidato, eu vou ter que sair do meu lugar. Mas aí o governo brasileiro, o legislativo, falou, não, fica tranquilo, vamos fazer o seguinte. Você podia ter 50 lugares, agora você pode ter 75. Aí você tem 30%. Na verdade, os homens ganharam 5 cadeiras a mais. Aí não está funcionando. Não sei porquê. Não tem funcionado bem. Bom, e aí... Temos mais um minuto. Mas imagina se o homem vai dizer que eu vou parar de falar. Bom, aonde
E aí, eu queria trazer uma coisa para vocês, que aonde que essas questões se convergem. A nossa lei não é de mentira. Tá vendo? Tá vendo? Bom, dos 10 países mais ricos do mundo, tá? Apenas 4 eram democracias completas em 2018. Luxemburgo, Suíça, Noruega e Irlanda. 4 eram considerados autoritários e os outros 2 quase autoritários. Isso significa que dos 10 países mais ricos do mundo, 6 eram sistemas não democráticos. Bom, dos 10 países mais iguais do mundo, apenas 3 eram democracias completas em 2018. Islândia, Finlândia e Noruega. Noruega ali, né? Agora, dos 10 países com maior igualdade de gênero, 6 eram democracias completas em 2018. 2 eram democracias como Portugal e Brasil, e apenas 2 eram autoritárias. Isso significa que os países que garantiram a igualdade de gênero eram países mais democráticos. Quanto mais igualdade de gênero, mais democracia. Porque a igualdade de gênero abre caminho para as outras igualdades. As mulheres estão em todos os grupos sociais, né? É a interseccionariedade. Então, quanto mais você traz as mulheres para dentro do espaço de poder, mais você traz as mulheres negras, mais você traz as mulheres LGBT, mais você traz as mulheres imigrantes, mais você traz as mulheres com deficiência, mais você traz um universo que até então está desconstruído. Bom, e aí eu queria terminar sem frase da Simone de Beauvoir, com essa declaração da União Internacional Parlamentar, né? Democracia não é um fim em si mesma. Temos que garantir que ela forneça meios para pessoas construírem o mundo que desejam. A democracia é um meio com o qual a sociedade conseguiu até agora construir, que tem garantido melhor qualidade de vida para as pessoas. Ela não é uma lei divina, ela não é uma certeza absoluta, ela não é o fim em si mesmo. Ela é a ferramenta que nós temos até agora. E para isso a gente precisa o tempo inteiro, estar vigilante para não acontecer nos outros países que aconteceu no Brasil, né? Que é um país de 200 milhões de pessoas, a 10ª maior economia do mundo, e que vive um caos democrático. Né? Não é só um problema, mas um caos. E mais do que isso, a gente precisa, além de estar vigilante, a gente precisa sempre aprofundar. Democracia é um espaço de aprofundamento. E sem as mulheres, isso não é possível. Então, eu convoco as mulheres aqui, os homens aqui presentes, a observarem a democracia a partir de um olhar sempre de melhora e de inclusão. Obrigada. Realmente nós também temos muita lei que é de mentira. Atenção, por acaso há uns tempos até era um juiz brasileiro que dizia que a Constituição brasileira traz tudo, só não traz a pessoa amada de volta, porque de resto dá tudo. Mas a Constituição portuguesa também é muito semelhante. Aliás, elas também foram baseadas... Houve alguma influência também, não é? E, portanto, muito obrigado pela intervenção. É realmente incrível como é que nos dias de hoje, tendo muitos dos nossos Estados a população ser mais feminina do que masculina e continuarmos a ter tanta minoria nos parlamentos e no poder, nos órgãos de poder. Passávamos então para o outro tema. Agora o Marco Henriques, até meu colega da Faculdade de Direito, vai-nos falar sobre fronteiras de representação entre os direitos fundamentais e a pertença identitária da mulher reclusa em perspectiva de que falam os alimentos. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu começo por cumprimentar a organização deste evento e, de facto, eu tenho que partilhar isto com os presentes. Efetivamente, esta conferência foi muito bem pensada e tenho a plena certeza, desde logo que recebi o convite no ano passado, que vocês não antevinham tudo o que se ia passar, infelizmente, no que concerne à violência de género neste país. E, portanto, é facto, e isto tem que ser assinalado, que nós estamos num evento que é organizado por uma faculdade de Direito em Portugal e é um evento sobre género.
E isto é um facto que é assinalável e, quanto a mim, na minha modesta perspectiva, seria fundamento para também um feriado nacional. Porque, efetivamente, como dizia a senhora professora, no direito somos, porventura, das disciplinas onde estamos nos antípodas de querer discutir género e, em particular, parece que estamos agora a emergir de umas catacumbas para começar a assumir que, afinal, há violência de género e, afinal, há crimes que não são exatamente como nós os pensámos já do início, porque têm outros problemas, tem muito a ver com a estratificação e o lugar que o espaço público que cada pessoa ocupa. Muito bem, feitos os cumprimentos e assinalado este facto, e de facto, passa a redundância, a agradecer também o convite que me é dirigido e a confiança, não é? Porque eu não sou propriamente um jurista mainstream e no fim podem-se arrepender de eventuais barbaridades que eu venha a dizer. Eu tenho passado os últimos 4 anos na prisão. Não na condição de recluso, pelo menos para já, mas na qualidade de investigador. E, portanto, eu trazia aqui algumas questões para partilhar com o auditório sobre um aspecto em particular, nomeadamente a alimentação. E não a alimentação, tudo corre, mas a representação implícita ao processo alimentar, nomeadamente no âmbito prisional e numa perspectiva clara de género. Eu tenho passado estes anos a trabalhar com mulheres que são reclusas, mulheres que são mães, dentro do contexto prisional. Portanto, esta é a minha amostra. Isto resultou numa tese de mestrado há 2 anos atrás, e entre os vários problemas que então foram analisados, um deles é esse pedacinho, esses 5% que eu trago aqui, que me pareceu pertinente partilhar convosco, tem a ver sobretudo então com a representação social que tem e a implicação jurídica que tem o processo alimentar. Ora, estarão a pensar, mas existe lei, existe código sobre alimentação na prisão? Não. Mas a verdade é que o legislador, nos últimos anos, procedeu a alterações de fundo sobre o escopo normativo. No entanto, esqueceu-se de uma coisa que me parece basilar, que é o sistema prisional. A prisão mais antiga tem mais de 100 anos, a mais recente tem 10, mas em média as prisões têm 50 anos. E, portanto, a última grande reforma, feita em 1936, ainda hoje tem muitos filhos e netos no sistema, e, portanto, isto não se muda, isto para dizer que não se mudam as linguagens. E já agora fazer aqui um parênteses. Também fico muito contente por estar numa conferência em que, para além da riqueza do painel e das palestrantes, é muito agradável para um jurista que investiga as linguagens e os discursos implícitos na lei estar entre pares. É muito raro. É muito raro estar numa plateia onde eu encontro juristas que questionam os lugares de poder, de domínio e as subrepresentações que estão implícitas também na legislação. Na minha perspectiva, o problema está todo aí. É porque nós, juristas, gostamos de falar de cátedra. Portanto, nós gostamos de nos basear, investigar na área jurídica, basicamente a hermenêutica, andamos por ali a gravitar, a dissertar o já dissertado, a citar o já citado, mas não vamos ao campo ver como é que a lei que nós estamos a fazer nos livros é depois na prática. Portanto, foi isto que eu andei a fazer e ando a fazer há 4 anos, mas o período que passei neste estudo, que aqui queria apresentar, de certo modo, dentro dos 10 minutos que tenho, sim, 10 minutos mais 5, ok? São resultados, de facto, de 7 meses de vivência comum com mulheres que estavam presas. E a questão é que, quando falamos de alimentação, nós não estamos só a falar de uma necessidade biológica, não é, fisiológica do ser humano. Nós estamos a falar de uma identidade que é pertença desse mesmo ser humano. Resumindo e baralhando, se em Portugal nós temos pratos típicos que o atendem como cozida à portuguesa, não é? Um muçulmano que esteja preso não vai comer cozida à portuguesa, não é? Desde logo porque na sua pertença identitária no que concerne à religião, ele estaria impedido. E dir-me-ão, bom, mas imaginando que há uma lei da liberdade religiosa e há válvulas jurídicas, há
válvulas jurídicas que permitem que, no caso, a mulher que tenha uma pertença religiosa diversa ou que tenha um atestado médico sobre determinado padrão alimentar, ela pode beneficiar, em princípio, de uma alimentação diferenciada. A questão não está aí. A questão está na forma como a alimentação no âmbito prisional é, inclusive, uma ferramenta de resistência e uma ferramenta que é também valorizada pelo próprio legislador. E agora estou muito confuso com isto tudo que eu acabei de dizer. Mas gostava de vos dizer que, dentro da prisão, os reclusos e as reclusas não têm direito à greve, não têm direito a nada disso. Mas a lei sanciona apenas 2 situações em que a comunidade reclusa tem direito de resistência. 1, greve de fome. 2, levantamento de rancho. Portanto, eu posso explicar o que são as 2 coisas. Greve de fome, enfim, está implícito. O regime jurídico é muito claro. Explica o que é a greve de fome e explica o tratamento que deve ser cedido àquela pessoa durante o período em que ela entende estar em greve de fome. Isto é a regulamentação da greve de fome. Portanto, isto representa, de certo modo, uma valorização clara do legislador em relação a este domínio da alimentação. O levantamento de rancho tem a ver, é a mesma coisa, mas pontual. Portanto, é quando no refeitório ninguém, enfim, começa a refeição, ou sequer toma a refeição, enquanto determinada prerrogativa não for atendida. Costuma-se fazer muitas vezes para ter acesso ao diretor, ou para o último levantamento de rancho até conhecido, que vem na comunicação social, tinha a ver com uma coisa que em Portugal também é muito clássica, que é nós queremos os institutos, depois não os aplicamos. Que havia uma prisão que entendiam que os reclusos nunca iam em liberdade condicional no primeiro momento que a lei prevê que podem ir. Naquela prisão nunca iam. E nunca iam porque os pareceres eram, por definição, negativos. E nisto eu convido-vos a entrar numa prisão e a ler processos individuais de reclusos para perceber que ali funciona o chapa 5 claramente. Eu digo isto com toda a liberdade porque tenho as provas evidentes disto que resultam de um processo sério de investigação e que, entre outras coisas, permitia a captura das imagens, e eu tenho isto. E, portanto, eu acho incrível que em condenações completamente diferentes, em pessoas completamente diferentes, haja a mesma fundamentação, haja a mesma classificação social da pessoa, já para não falar dos programas individuais de ressocialização, que são simplesmente uma anedota. Porque, efetivamente, estipula-se que para o conjunto faz a mesma coisa, quando, na verdade, todos sabemos, parece-me que é senso comum, que os comportamentos criminosos, nenhum de nós está livre de um dia cair neles, e somos todos pessoas diferentes. E, portanto, é natural que os processos também deveriam ser, mas não são. Voltando à alimentação. E a alimentação, aquilo que gostava de partilhar convosco é que, efetivamente, ela dentro de uma prisão, e sobretudo uma prisão de mulheres, quando pensamos numa prisão de mulheres, também temos que pensar que estas mulheres transportam com elas, tal como para a escola, como falava a senhora professora, transportam para a prisão também as representações que têm sobre o que é o lugar da mulher, o espaço público da mulher, no âmbito familiar, no âmbito profissional, etc. E, portanto, as alusões destas mulheres à questão da alimentação são recorrentes inclusive para fundamentar o seu estado atual, das circunstâncias atuais. Portanto, aquela base do necessitava de cometer este crime para poder alimentar a minha família, enfim, and so on. Este estudo, muito rapidamente, porque eu só vou falar realmente aqui de 3 ou 4 aspectos que terá que partilhar, mas, enfim, se é um estudo, tem aqui algumas questões que são importantes que vocês saibam. Ele decorreu, como digo, num estabelecimento prisional para mulheres, situado no norte do país, decorreu durante 7 meses, onde foi aplicada um inquérito, entrevistas semi-estruturadas e a observação não participada enquanto metodologia de investigação. A amostra são cerca de 250 mulheres que eram reclusas e alguns dos stakeholders prisionais, entre eles a própria direção, que não é uma coisa muito comum, mas que neste EP era fácil de chegar à direção, portanto, praticamente todos os dias reunia com a direção e era muito interessante perceber as representações que a própria direção tinha sobre o lugar daquelas mulheres e no que nos traz aqui, que é a alimentação, a concepção que os stakeholders prisionais, e aqui eu incluo os guardas, incluo os funcionários e, nomeadamente, a direção, que é uma ideia
redutora, limitativa, daquilo que deve ser o acesso destas pessoas à alimentação. É curioso perceber, aliás, é curioso, enfim, isto é um bocado transversal na realidade dentro da prisão, porque a verdade é que a prisão pode não parecer, mas é uma ferramenta do processo penal, do Estado de Direito. Portanto, ela serve para que determinada pessoa que tenha um comportamento criminoso possa, portanto, voltar à sociedade, reentrar, como diz Petrzila, que é uma autora que eu sigo, americana, bastante interessante nesta área, que fala que realmente a prisão tem esta função. Se ela a cumpre, é que já são outros 500. E nós sabemos que há problemas. Isto tudo para dizer que, efetivamente, a ideia que se tem dentro da prisão, de quem não está preso, é que quem vai preso está realmente limitado e não é só na liberdade. E, portanto, também está limitado nestas opções assim um bocado extraordinárias, que é não comer carne, por exemplo, não é? Em que tem que arranjar um atestado médico para poder não comer carne. Atenção, gostava de vos dizer que até há 2 anos atrás também era assim na rede pública de escolas. Portanto, isto não é só na prisão que acontece. Okay? E, portanto, esta ideia de que o Estado, no conjunto, a ideia da instituição total, que fala Goffman, que falava Foucault, pode maniatar e pode naturalizar comportamentos, ela é muito evidente quando estamos na prisão. E, portanto, a alimentação aqui é uma ferramenta-chave, porque, efetivamente, desde a quantidade, reparem que quando há problemas com a alimentação, normalmente não estamos a falar só da qualidade, que vos devo dizer que é péssima, testada em loco. Portanto, e durante 7 meses tive muita oportunidade de ver, inclusive, o que era bom e o que era mau. Porque uma das coisas que acontece, por exemplo, é que naquela prisão acontecia uma coisa que já não é muito comum acontecer em Portugal, mas era na prisão que era cozinhada, que os alimentos eram confeccionados. A verdade é que havia os alimentos confeccionados para as reclusas e havia os alimentos confeccionados para a messe dos guardas, onde também iam os funcionários, onde eu também ia. E, portanto, eu estava um dia inteiro a ouvir as reclusas que me diziam que comiam mal ou que não comiam aquilo que necessitavam, e depois tinha aqui o meu prato, que era normalmente um prato interessante sob o ponto de vista da alimentação. Ora bom, só tenho 5 minutos, não é? Pronto, então, nestes poucos minutos, o que eu vos queria dizer é que os problemas, os resultados que vos queria aqui trazer para refletir, enfim, eventualmente para o debate, é que efetivamente subsiste um estrangulamento naquilo que é o poder de aquisição, que permitia, porventura, suprimir aquilo que são as carências próprias do sistema, mas que também se encontram limitadas, porque com a reforma de 2009 e depois com o regulamento de 2011 dos estabelecimentos prisionais, o que sucede é que acabou-se com a produção dentro da prisão, os reclusos deixaram de produzir aquilo ou tudo aquilo que vão comer, e também se criaram várias válvulas de restrição externa daquilo que é o poder de compra dos reclusos, porque a verdade é que os reclusos e as reclusas estão na prisão, mas eles só têm realmente o espaço confinado onde estão, mas depois têm que comprar os seus produtos de higiene até para higienizar o espaço onde estão, a roupa de cama, and so on, and so on. E se a comida não é suficiente, se a comida não é adequada, existe a cantina para comprar, mas depois também existe um limite de 90 euros por mês para gastar. Gastar não é do dinheiro público, é gastar do dinheiro que eles ganham dentro da prisão ou que os familiares depositam na conta do recluso. E esta limitação é um bocado incompreensível, porque, por exemplo, eu trabalhava com mulheres que são mães dentro do contexto prisional e face às necessidades extraordinárias, nomeadamente da criança, a mãe tinha que esperar que viesse o requerimento deferido da direção, que eu chamo de circuito circular, não é? Que aquilo sobe por toda a hierarquia e depois volta a descer até que chega o iogurte específico, a papa específica e entretanto já se passaram 10 dias, 15 dias, e isto é tanto mais grave quando estamos a falar de necessidades que são primárias e que vi casos, e li sobretudo em processos vários casos, em que as reclusas resistiam porque não lhes deixavam consumir as pensas próprias, não é? Para suprimir uma necessidade que me parece primária. Portanto, porque efetivamente eu gostava de ter um bocadinho mais tempo para falar sobre as representações da própria comida, mas enfim, não dá, não é? Portanto, este foi o pequeno momento, podemos guardar para o debate, tinha aqui mais uma série de coisas para falar. Pronto, obrigado a todos. E portanto, passamos da escola para a prisão, passando pelos cargos de poder, não é? E realmente é algo que muitas vezes a maioria das pessoas não tem noção, é do que é que se passa do outro lado
dentro das prisões e é fundamental que tenhamos pessoas, investigadores e muito mais gente, esperamos nós, a trabalhar nestas áreas. Passamos então agora para a forma como a lei e o direito vê este androcentrismo, portanto, desigualdade de género e androcentrismo jurídico-normativo no Brasil. Olá, boa tarde. Gostaria de inicialmente cumprimentar a todos da organização deste evento, que possibilitou que eu estivesse aqui em Lisboa com as senhoras e os senhores para apresentar esse tema que é objeto de estudo do meu doutorado. Eu gostaria de também cumprimentar a todos que já fizeram a sua comunicação, e eu acho bastante interessante, como o Marcos disse, que a proposta, né, dos painéis foi muito bem arquitetada, muito bem pensada, porque, de fato, os temas acabam se completando e se encaixando. Também a Mônica falou com relação aos espaços de poder, a naturalização de como os mecanismos, principalmente os instrumentos jurídicos normativos, são pensados e são executados, e muitas vezes tem a questão da invisibilidade, que também foi referida no primeiro painel, não, na primeira comunicação, né, porque muitas vezes a ausência de alguém que poderia estar naquela situação para que se fizesse ouvir, para se representar, traz consequências muitas vezes nefastas. Eu vou dar um exemplo aqui da licença maternidade no Brasil. A nossa Constituição completou em outubro passado 30 anos. Então, o cenário que nós tínhamos naquele momento não é o mesmo cenário com a mesma amplitude de debates e inclusivo, plural, como nós temos hoje. E naquela oportunidade ficou instituído que a licença maternidade seria um período de 120 dias após o nascimento do bebê, né, da criança, com vida, para que a mãe ficasse afastada do seu trabalho, recebendo por isso. E também nós temos no ordenamento jurídico brasileiro a figura da licença paternidade. Porém, a duração dessa licença paternidade é de 5 dias. E é uma disparidade bastante significativa. Muitas vezes nós nos perguntamos, ou até mesmo afirmamos, a licença maternidade, ela não é pensada somente para o bebê, mas também para a mãe, que está naquele estado de recuperação puerperal realmente, mas seria muito mais vantajoso, até mesmo para estimular a parentalidade cooperada, que o pai pudesse participar e pudesse estar realmente naquele espaço privado para os cuidados com aquela criança e até mesmo com os cuidados da casa. E a questão que eu gostaria de colocar para debater depois aqui com o pessoal da plateia é justamente essa. Muitas vezes o direito visa proteger, mas muitas vezes também o próprio instrumento jurídico normativo acaba sendo um instrumento de opressão. E, nesse caso, acaba inibindo a oportunidade de igualdade de gênero. Porque no momento em que o homem, né, o pai dessa criança, tem apenas 5 dias para estar somente nos cuidados com essa criança, afastado do trabalho e recebendo por isso, a figura masculina como provedor, como o principal, né, do trabalho reprodutivo, do trabalho produtivo, ela é colocada em evidência, ao passo que a mulher, quando tem 120 dias de licença maternidade, fica como se fosse uma figura assim específica para os cuidados com a prole e os cuidados com a casa, como se fosse a absoluta titular do trabalho reprodutivo. E com isso eu agradeço a todos e encerro a minha fala. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Deu-nos aqui a entender aqui algumas, fez aqui alguma análise de como o direito também acaba por precisar de ser mais promotor da igualdade de género. Passávamos agora então para a nossa última oradora, a Ariana Almeida,
vai fazer uma apresentação sobre a importância do empreendedorismo socioeconómico das mulheres para o desenvolvimento sustentável e inclusivo no caso de Timor-Leste. Bom, e então o objetivo deste estudo de caso é falar um pouco sobre esta perspectiva de investir no desenvolvimento socioeconómico das mulheres como forma, por um lado, de geração de rendimento, desenvolvimento económico, mas também, como falavam aqui nas intervenções anteriores, que muito agradeço e que põe aqui o patamar da minha intervenção assim muito mais alto, porque foram todas ótimas, e que falávamos da visão que a mulher tem de si mesma, mas também da visão que a sociedade tem da mulher. E, portanto, como é que podemos usar estes projetos e desenhá-los bem para que eles tenham, de facto, essa função. E agora, deixem-me lá ver qual é que é o botãozinho que eu tenho que carregar, para isto andar para a frente. Cá está. Então, desde que comecei a trabalhar em desenvolvimento internacional, e já trabalhei em vários países, no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Timor-Leste. Timor-Leste tem um gosto especial, porque foi onde eu fundei, com o meu marido, em 2011, a empresa DIA, que significa Bom Negócio, que é uma fundação, sem fins lucrativos, que luta contra a pobreza através da capacitação económica e da criação de negócios sociais. E é sobre o trabalho que desenvolvi na empresa DIA que eu venho aqui falar, porque foi nesse momento que eu comecei a focar neste trabalho com mulheres vulneráveis e a trabalhar este desenvolvimento socioeconómico. Eu não sei aqui se pudesse tipo, levantar as mãos, quem é que conhece um pouco sobre o que é Timor-Leste? Posso pedir umas mãos no ar? Não muitas, algumas? Bom, Timor-Leste é um país muito pequeno, tem pouco mais de 1 milhão de pessoas. É uma das mais jovens democracias no mundo, é independente desde 2002 e foi uma colónia portuguesa durante 3 séculos. Foi ocupada pela Indonésia durante mais de 20 anos. E neste processo, principalmente durante o processo de ocupação, mais de 1/3 da população foi morta, mais de cerca de meio milhão de pessoas teve que fugir para zonas isoladas nas montanhas. E é nesse contexto que em 2002 Timor-Leste fica independente, com inúmeros desafios ao nível do desenvolvimento de todas as infraestruturas básicas, em termos de capital humano, pobreza ainda muito extrema, muito perigo ainda de recomeçar violência e conflitos. E quando nós chegamos a Timor-Leste em 2009, que é toda uma outra conversa, toda uma outra história que eu agora não vou poder entrar, uma das coisas que notámos era que era preciso investir nesta capacitação socioeconómica das mulheres como pilar do desenvolvimento comunitário. Havia dezenas de centenas de projetos de desenvolvimento a ocorrer no país na altura e, extraordinariamente, esta pequena fundação, que hoje em dia já não é tão pequena, tem 30 pessoas que trabalham diretamente com mais de 3 mil pessoas e indiretamente atingem cerca de 15 mil pessoas por todo o país. Esta pequena organização foi a primeira a focar em Timor-Leste neste desenvolvimento socioeconómico das mulheres vulneráveis como estratégia de luta contra a pobreza e contra as desigualdades sociais. E pronto, e neste processo, uma das coisas que considerámos fundamental foi olhar para quais é que eram as oportunidades que existiam dentro das comunidades, muitas delas rurais, eu não referi. Timor-Leste, ainda hoje em dia, mais de 41% da população vive abaixo da linha de pobreza, 70% da população vive em zonas rurais com acesso muito mínimo a infraestruturas, com muitos deles fora da economia de mercado. Portanto, ainda é uma situação de grande vulnerabilidade, mas o que nós queríamos tentar fazer era pensar como é que era possível fazer uma intervenção de desenvolvimento comunitário com esta base de empoderamento ou emancipação socioeconómica das mulheres, que fosse também assente numa perspectiva de mercado. Ou seja, havia N casos de senhoras que nós encontrávamos nas montanhas a fazer doce de papaya. E nós dizíamos assim, mas porquê que vocês fazem doce de papaya? Elas diziam, bom, porque houve uma vez uns senhores que vieram aqui, sabiam fazer, e depois nos ensinaram, e depois levavam aquilo para dele, e nós aprendemos, mas agora já não há ninguém para levar, portanto, olha, temos aqui os doces. E o que nós queríamos tentar fazer era encontrar oportunidades que fossem, de facto, sustentadas pelo mercado, que houvesse, efetivamente, uma perspectiva de futuro. E, nesse processo, investimos muito nas indústrias criativas e culturais. E é desse projeto que vos vou falar, com um detalhe que gostava aqui de acrescentar, que é, nós estamos a falar aqui de emancipação económica e muitas vezes a palavra económica significa geração de rendimentos.
Se há um pequeno negócio e há um bocadinho de dinheiro, pronto, é isto que nós estamos a falar. E não é. A emancipação económica é um processo e é muito mais abrangente do que simplesmente haver um grupo de mulheres a fazer um pequeno negócio e a ganhar algum dinheiro. Passa por, e como falávamos aqui nas várias intervenções, houve essa referência, como é que as mulheres se veem, qual é que é a visão que têm sobre si mesmas e qual é que é a visão que as suas famílias, as suas comunidades, o seu país têm do seu papel e do seu potencial. E, portanto, é importante olharmos para o rendimento, claro, e o que é possível melhorar em termos económicos, mas também para esta mudança mais sistémica e mais profunda do papel das mulheres na sociedade. E pronto, e passo já aqui para este slide, que vos mostra esta primeira comunidade, que é a comunidade que vos vou aqui trazer, e que no meu processo, portanto, eu estive em Timor durante vários anos, este é um processo que me é bastante querido, porque fui eu que o comecei, e porque ele continua bem depois de eu ter saído, e que tem aqui uma particularidade, que é quando em 2017 eu tive o privilégio de estar durante um ano na Harvard Kennedy School e tive a possibilidade de ter um dos cursos que foi mais transformador para mim, que era um curso sobre liderança e desenvolvimento. Na verdade, o curso chamava-se Desenvolvimento Adulto, que é uma expressão que em português não faz muito sentido, mas que tem a ver com a forma como nós entendemos o mundo e como nós nos posicionamos naquilo que é a nossa aprendizagem ao longo da vida. E isso foi um momento muito transformador, porque me ajudou a olhar para estas comunidades com quem eu trabalhava, tão diferentes da minha realidade, ainda que eu tenha lá vivido imersa durante tantos anos, vivi lá 7 anos, e perceber o que é que nós estávamos a ser capazes de facto, trazer, quais é que eram as oportunidades que nós estávamos a trazer, também quais é que eram os desafios desproporcionais que nós estávamos muitas vezes a lançar a estas comunidades e procurar encontrar uma forma de trabalhar nesta emancipação de mulheres num contexto que fosse enquadrado com as suas realidades, que lhes trouxesse os desafios necessários para elas, de facto, mudarem e conseguirem construir vidas mais ricas, mas também numa perspectiva de passo a passo. Ou seja, não impor a perspectiva de que eu venho daqui de Portugal cheia de ideias e vou para lá dizer como é que estão a fazer as coisas, mas como é que nós trabalhamos esta mudança de mentalidades na perspectiva de quem está, de facto, a viver. E, portanto, gostava, se calhar vamos ter 5 minutos, perfeito, porque é o tempo que demora este vídeo, se calhar vamos ter que desligar o som, porque isto vai começar aqui umas galinhas a cantar, eu acho. Ótimo, não há galinhas, já tiraram o som. Então, nestes minutos que me restam, deixo-vos com estas imagens, porque acho que... Oi? Fui eu que fiz alguma coisa? Não, está tudo bem. Não vos deixo com as imagens, porque elas estão mais ou menos zangadas. Bom, trago-vos este filme porque é uma boa maneira de vos mostrar a realidade em que estava a trabalhar. Estas senhoras que vêm aqui muito velhinhas, esta é a avó Catarina, há uma outra senhora velhinha que aparece ali, que é a avó Joana, que hoje em dia são conhecidas como as avós de Arlo. Arlo é esta terra que tem cerca de 400 pessoas e que é representativa, no fundo, de várias comunidades em Timor-Leste, em que nós fizemos esta intervenção. Esta foi a primeira de todas, foi um projeto piloto. Este vídeo foi gravado porque nós achámos que estas senhoras, como veio já velhinhas na altura, elas já tinham 90 anos, continuam vivas. Isto foi há quase 5 anos atrás, nós achámos que elas podiam morrer a qualquer altura. E então decidimos gravar este vídeo porque o que nós tínhamos identificado como potencial de desenvolvimento económico naquela zona era esta forma de cerâmica que era única na ilha. Esta ilha é uma ilha à frente da capital, tem cerca de 10 mil pessoas e é uma das zonas mais pobres de Timor-Leste. E então nós descobrimos que havia esta antiga forma de cerâmica que já não existia em mais lado nenhum e que só estas duas senhoras muito velhinhas conseguiam ainda lembrar-se como se fazia. E uma série de pesquisas, que é uma das abordagens que a empresa de IAC tem, uma série de pesquisas de mercado mostrou que havia um valor, um potencial económico, um potencial de mercado para estes produtos e então daqui nasce o projeto Turning Traditions into Livelihoods, em que este é o primeiro momento em que estas mulheres estão a passar para 25 mulheres, que são o primeiro grupo original, esta forma de produção de cerâmica. Desde então, e é isso que vou acabar a minha apresentação a contar-vos, desde então já existem mais de 40 produtos que elas
foram recuperar. Desde então já se envolveram os maridos, os filhos, as filhas destas senhoras que trabalham juntamente com elas na procura de materiais, a desenvolver os produtos, a ir levá-los ao mercado. Desde então, estas senhoras, esta em concreto, a avó Catarina, que vivia literalmente num barraco, juntamente aos porcos, está numa situação, tem hoje em dia uma valorização como nunca teve, porque de repente o seu papel naquela comunidade foi totalmente modificado. Aquelas mulheres que começaram este projeto, não pela geração de rendimento apenas, mas pela forma como de repente se tornaram uma face de orgulho para toda aquela comunidade, passaram a ser incluídas numa série de atividades da comunidade, começaram a ter uma perspectiva de autoestima completamente diferente. 90% das mulheres deste grupo diz que a sua autoestima e a sua confiança aumentaram significativamente desde o início deste projeto, e mais de 75% diz que foi devido a este projeto em concreto. E, portanto, isto é um caso que vos trago para concluir, dizendo que estas atividades de desenvolvimento comunitário são sempre difíceis, e é a experiência que eu tenho, mas podem ser profundamente transformadoras não só para as pessoas que nelas participam, mas para as comunidades à sua volta. No contexto específico do empoderamento económico de mulheres, remato com duas ideias. Uma relativamente à participação ativa das mulheres na construção e no desenho destes projetos. Como estávamos há pouco a falar, o Marco falava da questão da alimentação, não é? Como é que nós construímos tantas vezes projetos de desenvolvimento UBM em que as pessoas que nós estamos a supostamente ajudar nem sequer são ouvidas, e, portanto, trazer um pouco essa perspectiva de como é que nós, e isto vale para Timor-Leste, para qualquer outro país, e mesmo para os nossos projetos, quando nós estamos a tentar fazer uma mudança de mentalidades, uma mudança de comportamentos, não nos esquecermos de trazer as pessoas e nós co-criarem estas coisas, estes projetos connosco, porque nós muitas vezes vimos de ângulos muitíssimo diferentes. Trazer a perspectiva também de que estes projetos não se fazem sozinhos, estas mudanças não se fazem sozinhas. Trazer os homens para estes processos é fundamental. Esta plateia devia ter 50% de homens. Não vale a pena continuarmos a falar de igualdade de género e de empoderamento de mulheres se continuarmos a preach to the converted, continuarmos a falar todos para as pessoas que já acreditam que isto é preciso fazer. E, portanto, essa perspectiva é fundamental. E, por fim, dizer que temos que promover estas iniciativas que se estão aqui a trazer hoje. Eu fiquei muito contente de ver todas estas intervenções e trago várias ideias. Convido-vos a seguir a empresa DIA, que tem aqui o nosso website, e se tiverem alguma questão, deixem o meu e-mail e o meu telefone. Obrigada. Muito obrigado, Ariana, por esta perspectiva também lusófona e, portanto, essencial para percebermos dos diferentes estados de onde vimos, para percebermos realidades, como é a realidade, que uma realidade pode ser do outro lado do mundo também. Como viram, intervenções todas elas sobre temáticas bastante diferentes, mas extremamente enriquecedoras. Muito obrigada. Obrigada aos painelistas pelas brilhantes comunicações. Eu ia começar com a professora Mónica. Em relação aos dados que apresentou sobre os parlamentos no espaço de língua portuguesa, eu ia lhe dizer que os dados de Angola estão desatualizados. Infelizmente estão desatualizados, porque aqueles são referentes à anterior legislatura. Nesta legislatura, que começou em outubro de 2017, infelizmente o número de mulheres no Parlamento é muito inferior. Somos apenas 27%. Falou da questão das cotas. E por que é que nós somos apenas 27%, apesar de existir uma diretiva da SADC, de que Angola faz parte, de que os parlamentos, as listas, não os parlamentos, a diretiva fala em listas. As listas devem ter, no mínimo, 30%. E, de facto, as listas dos partidos políticos angolanos tinham algumas até mais de 30%. Agora, em que lugar é que essas mulheres estavam? Pois, aí está a questão da ratoeira, né? Elas eram, e eu fiz um estudo sobre essas listas
para saber o lugar, para uma conferência, o lugar das mulheres nessas listas, e o interessante que eu concluí é que quanto mais próximo do poder está um partido, mais longe é o lugar das mulheres. Infelizmente, isto é uma realidade. Por exemplo, no partido vencedor, a primeira mulher aparece em 5º lugar. No maior partido da oposição, a primeira mulher aparece em 4º lugar. E no segundo maior partido da oposição, a primeira mulher aparece em 2º lugar. Ou seja, e por aí fora. Infelizmente, nesse campo ainda temos muita estrada a fazer. Agora, a outra questão que eu ia colocar ao professor Marcos Henrique, eu ouvi aqui com muita atenção, porque nós, a PADEM, a nossa organização, nós temos um projeto que tem o seguinte título: Promoção da cultura e cidadania entre as mulheres presidiárias. Nós temos o projeto que visa exatamente a vertente cultural e a vertente da cidadania. E na vertente cultural inclui gastronomia, nesse caso gastronomia africana, e esse projeto é para ser feito na cadeia de Tires, não na cadeia do Norte em que fez, porque uma parte considerável das presidiárias dessa cadeia de Tires são africanas / afrodescendentes. Infelizmente estamos em busca de financiamento para o projeto, mas eu depois gostava de conversar, achei muito interessante o seu trabalho, aliás, e único, né? Cada vez é mais difícil encontrar teses que sejam únicas, e gostava depois de conversar um bocadinho mais consigo sobre isso. Muito obrigada. Bom, o meu questionamento vai para a doutora Mônica. Eu queria lhe perguntar se a doutora acha que essa falta de participação e falta de representatividade do gênero feminino na política, tanto brasileira quanto no espaço lusófono, ela não é um reflexo e ela não está diretamente ligada com uma intransição de um Estado civil-militar para a democracia e, portanto, uma democracia infantil, uma democracia frágil e recente, porque a nossa Constituição Cidadã de 88, ela tem apenas 30 anos na perspectiva brasileira. E eu me atrevo a ir mais longe. Essa falta tanto de representatividade do gênero feminino também não se daria em face de uma intransição, de uma não transição, de um regime escravo para o assalariado? Boa tarde, o meu nome é Joana Forte, sou presidente de uma associação que é integrada e diligente, que dá apoio aos estudantes dos PALOP e CPLP, nomeadamente estudantes de ensino superior. A pergunta era para si, para a senhora professora. É assim, eu vou tentar resumir, mas no fundo é a minha consternação, no fundo é que eu também sou professora. Pronto, quando fala que é portanto, no básico, não é? Na educação desde crianças, que se deve fomentar a inclusão, a igualdade, mas portanto, dos testemunhos que eu tenho recebido portanto, na academia, no ensino universitário, é transversal, várias faculdades, vários ciclos de ensino, tanto situações de discriminação e racismo portanto, nas turmas, dos professores para os próprios alunos, inclusive é pessoal não docente, portanto, situações dessas, situações de alunos brancos, vou ter que utilizar a palavra branco, porque acaba por ser dois eixos, que não se dão com africanos ou brasileiros. Como é que é possível alterar uma situação que está enraizada, completamente estrutural e transversal, desde o ensino básico ao ensino académico? Sinceramente, para mim, é mais estranho, causa mais perplexidade. Obrigada. Então, juntando as perguntas, acho que esse é um exemplo fantástico, né, no sentido acadêmico, de como é importante que socialmente essa temática não saia da pauta e juridicamente as estruturas estejam
bem formuladas, aí fazendo uma ponte com a sua pergunta. Eu tenho, do doutorado em diante, tentado fazer aqui uma coisa parecida com o nosso colega estava falando, que é dialogar com o direito de porta para fora dos nossos debates, né? O grande problema do direito é que ele fica se autopromovendo para os seus pares e ele não apresenta solução para os problemas sociais reais. Na verdade, o direito tem sido, né, exatamente, ele tem sido, na verdade, um criador de problemas. Né? E ele não é uma ferramenta para pegar os problemas, no sentido de problema, aquilo que tem solução, né? Não um problema mal sociais, e falar, bom, então como que eu vou criar um conjunto de regras aonde eu possa construir uma solução, ou embasar uma solução, ou ajudar nessa solução. Principalmente nós que somos civilistas, né? Somos dos códigos e do direito positivado. E aí, eu concordo com a sua colocação. É óbvio que nós estamos trabalhando com democracias jovens, com democracias que vieram de países escravocratas, de países ou escravocratas ou países que tiveram os seus cidadãos retirados à força, que apesar do presidente brasileiro dizer que os escravos chegaram no Brasil por vontade própria, a gente sabe que não é bem assim, né? Eles não quiseram, acho que não, a gente estamos questionando isso aí, mas mesmo assim, né, apesar desse detalhe, mudança histórica, eu acho que você tem toda a razão. Mas como professora de direito, o que eu acho é que, a partir dessa realidade, que ela tem sim uma costura entre esses países, mas ela tem muitas particularidades a cada processo. O que nós precisamos fazer é construir mecanismos jurídicos que solidifiquem aquilo que a sociedade pós-Segunda Guerra Mundial, a sociedade da social-democracia, a sociedade dos direitos individuais, dos direitos humanos, entende como necessário. Porque essas desculpas, no bom sentido, né, assim, que a gente cria, inclusive que a gente cria, por exemplo, nas relações de gênero, né, porque a sociedade é machista. Sim, ok, a sociedade é machista. Isso é um trabalho lá da sociologia. É importante a gente entender isso, mas o direito precisa se comprometer com os direitos humanos, se comprometer com a democracia, se comprometer com a igualdade e positivar na lei, no nosso caso, que somos, né, civilistas, positivar na lei essas garantias. Então, se a lista possibilita as mulheres ficarem lá atrás, a lei tem que mudar. A lei brasileira nem lista faz. A lei brasileira está lá, é pior que existe, né? E aí eu entendo que a Constituição portuguesa também é extensa. Agora, não compare. Não compare, porque nesse ponto a Constituição portuguesa dá um banho na Constituição brasileira. Porque ela diz. A Constituição brasileira ela é muito bonita, mas ela diz mais ou menos. Ela começa dizendo que ela para. Né? Então, eu acho que realmente, a Constituição brasileira só não traz a pessoa amada, porque ela não é para trazer. Ela, na verdade, ela promete, mas ela não entrega. E ela promete porque aí o Darcy Ribeiro tem uma frase que eu gosto muito, né, que vocês estão sabendo também, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, são pessoas que agora, na educação, pessoas pouco aceitas no Brasil, que ele diz, né, a destruição da educação do Brasil ela é um projeto político. Um projeto. Então, o direito brasileiro é um projeto para não se efetivar os direitos sociais, os direitos humanos, os direitos de desigualdade. Né? Então, acho que nossa função como jurista é quebrar isso e exigir que a lei diga e faça. A lei não é só a representação da sociedade de hoje. A lei tem que ser um instrumento para construir a sociedade de amanhã, a sociedade que a gente quer, começando hoje e paulatinamente avançando. Então, acho que a gente tem que juntar essas duas questões para conseguir garantir o mínimo de igualdade jurídica nos processos, tanto no Brasil quanto nos outros países de língua portuguesa. É isso. Então, bom, agora já não vale os 10 minutos, não é? Portanto, isso era para as comunicações.
Agora já posso falar de prisões à vontade. Bom, mas é isto. O que eu tento combater é um bocado esta ideia da egociência, não é? Que o direito vem fazendo. Portanto, esta ideia de que redundamos à volta do que nós já sabemos e porque só nós é que encontramos aqui soluções que normalmente redundam depois em mais normas que só complicam e, enfim. Respondendo ali à questão colocada. Fundamental. Portanto, aliás, eu gostava de dizer que eu, quando decidi estudar prisões, mulheres... Isto não está a funcionar bem. E, nomeadamente, mulheres que são mais na prisão, eu parti a minha questão de partida era perceber qual é que era a efetividade dos direitos fundamentais, porque esses não são arredados em parte nenhuma, não é? Quando a mulher está presa. Portanto, durante o processo que nós chamamos o processo de ressocialização, que eu acho que é uma utopia, mas isto dava outro debate para uma semana. E, efetivamente, o que é que eu percebi? É que associações e projetos valiosíssimos, como este que aparenta realmente que nos presenteia, substituem-se ao Estado nessa missão que é ressocializar o indivíduo que momentaneamente tem um comportamento criminoso. E isto é problemático, mas esta é só uma das problemáticas. Aliás, esta questão da alimentação é um parênteses nos problemas que eu encontrei. Para mim, o mais flagrante, inclusive, é o trabalho. Não é? Eu, quando começo a analisar os relatórios sobre as atividades nas prisões, eu percebo que nós ainda continuamos lá atrás, em 1954, com a criação da prisão de Tires, que foi para Tires, porque Tires fica ali no eixo entre Sintra, Lisboa e Linhó, e eram as reclusas de Tires que lavavam a roupa dos presos. E nós continuamos com a mesma abordagem. É porque se as reclusas de Tires, ou de Santa Cruz do Bispo, ou de Odmira, quiserem cuidar de gado, ou quiserem fazer um curso de mecânica, elas não o têm disponível. Da mesma forma que os homens que estão no Linhó ou que estão, enfim, no EP Lisboa, por exemplo, não vão fazer tapetes de arraiolos, nem vão fazer malas como se fazem Tiros. Portanto, as representações estão todas lá. Não é? E, portanto, efetivamente, dentro da prisão, aliás, a educação dentro da prisão é tão valorizada quanto isto, que é, fazem-se os horários das aulas em simultâneo com os horários de trabalho. Ora, está bom de ver que, havendo trabalho dentro da prisão, que o trabalho é o meu objeto de estudo no doutoramento, mas por aí também agora não vou navegar. Mas só para vos dizer que o trabalho na prisão cumpre várias funções. E uma delas é proteger o próprio recluso na sua condição mental. Portanto, para se ocupar, enfim, para ter uma série de nuances. E a verdade é que entre não ter nenhum tipo de rendimento e poder ir buscar aquele rendimento que não é precário, é esclavagista, claramente, as pessoas não entram nos projetos. Eu conheço imensos projetos que estão a funcionar, sobretudo aqui em Tires, que efetivamente a adesão, ou a falta dela, está muito relacionada, por um lado também, as questões do financiamento, existem algumas coisas, podemos falar de seguida, mas efetivamente é escasso. Mas depois a verdade é que o funcionamento destes projetos vai esbarrar sempre naquilo que eu chamo as linguagens institucionais do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, que foi criado e é vendido ao mundo como sendo uma lei extraordinária sob o ponto de vista da proteção dos direitos fundamentais, de facto ampliou uma grande parte deles, mas há outros que até os varreu da norma. E eu, mal por mal, continuo a achar que a lei de 75, e com isto vou terminar, a lei de 75, que apesar de tudo dizia que o trabalho é obrigatório, embora eu não o subscreva desta forma, mas também dizia que quem trabalha tem proteção social, o recluso tem educação dentro da prisão, e o CEP dá assim umas nuances do que pode ou não acontecer, deixando um bocado ao arbítrio de cada um o seu próprio processo de ressocialização. Portanto, isto para dizer que estes processos são de valorizar, e muito mais processos que vão ao encontro da pertença e da individualidade do recluso, no caso. Obrigada pela pergunta, colega. Já agora só dizer ao colega Marco, vamos tirar os títulos, porque também é uma questão de cidadania, nós nascemos com os nomes que nos deram, certo? No batismo. Eu, em 2012, orientei uma tese de mestrado sobre a importância que teve a educação e a formação das mulheres adultas dentro da prisão, porque depois passam a inserção no mercado de trabalho. Agora vou ser irónica, eu pensava que as coisas tinham mudado, que já havia um leque alargado de opções curriculares.
Obviamente que não. E obviamente aquelas senhoras que eram todas relativamente jovens, as pessoas que participaram no estudo da Ana Monteiro na altura, quisessem aprender uma profissão com a qual de facto se identificassem, não podiam, tinham que ser cabeleireiras, ou manicures, ou costureiras, ou cozinheiras, ou eventualmente cedeiras, por aí. E os senhores tinham que ser as outras coisas todas. Em relação à pergunta da colega, que é professora também, por essa razão, por aquilo que me disse, é que o Governo continua a investir dinheiro e aqueles manuais custaram dinheiro ao Estado, obviamente, pagou-se às pessoas que os fizeram, e o último é de 2017, para introduzir as questões de género e as discriminações e o olhar interseccional na escola, ao fim de tantos anos de políticas públicas. Nós terminámos o 5º Plano Nacional para a Igualdade em 2017, agora há a estratégia que vai até 2030, claro, alinhada com as diretivas internacionais, mas o que é certo é que continua a necessidade de se investir dinheiro nas gerações mais jovens, porque que entretanto as que cresceram continuam, e as mais pequeninas também, a sofrer dos mesmos problemas. Eu estou convicta que o investimento em educação por parte dos governos é um investimento difícil, porque é um investimento que tem resultados a muito longo prazo. Ou seja, os mandatos são pequenos, obviamente que é mais fácil contar o número de edifícios construídos, de pontes, eventualmente de serviços públicos oferecidos, mas de facto as mudanças de mentalidades demoram gerações e são sempre muito mais difíceis de medir em termos da sua, de facto, da eficácia do dinheiro investido, do dinheiro público investido. Daí também o que disse me leva a refletir que nós temos que abordar as questões da escola e do ensino formal e não formal, informal, numa perspectiva de a chamada whole school approach, que tem a ver com a perspectiva do todo, do global, ou seja, não basta só educar os jovens e as jovens, é preciso olhar para os adultos que trabalham na escola, é preciso olhar para as famílias, é preciso olhar para a forma como a escola está organizada e para a forma como a instituição que faz parte de um todo social, certo? E também não vale a pena fazer iniciativas pontuais. Amanhã comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, deve ser no plural para dar, de facto, a perspectiva de que somos muito diversas. Hoje está-se a comemorar, infelizmente, ou foi decretado, comemorar, desculpem, a palavra não é esta, mas um dia de luto. Mas estas iniciativas não podem ser soltas, pontuais, desgarradas, senão, a dado momento, parece que temos todos um bocadinho um espírito de folclore, hoje comemora-se isto, amanhã é aquilo, depois à semana é o Dia do Pai. Nós temos que trabalhar como sociedade como um todo, para que os miúdos e miúdas que vão crescer possam perceber que há aqui esforços concertados de todas as partes. Mas agora os adultos que têm responsabilidades educativas também têm que fazer uma meia-culpa e tentar, de facto, abrir-se a esta necessidade de mudança e refletir sobre as suas práticas. Só para terminar, deixem-me dizer-vos, eu não costumo dar conta muito do trabalho feito, mas eu tenho uma vasta experiência de formação de professores ao longo destes anos. Tenho também experiência como docente universitária há 28 anos e desde sempre fiz formação de professores de vários ciclos de ensino. E uma vez uma senhora disse-me numa formação em Castelo Branco que estava muito contente porque finalmente as mulheres começaram a matar os maridos, porque naquela semana uma senhora tinha morto o marido à facada e dizia ela, perante os colegas, ela estava convicta do que estava a dizer, porque até agora têm sido eles a matar as mulheres. E a senhora disse aquilo com tanta convicção, e eu estou convicta que ela, como disse aquilo à frente dos pares, também verbalizaria isto de outra maneira, eventualmente, junto dos seus alunos e alunas. Isto não pode acontecer. E, eventualmente, outras coisas que temos vindo a ouvir ao longo destes anos, em experiências, não só de formação de docentes, as pessoas muitas vezes verbalizam mensagens sobre as quais nunca refletiram. E eu estou convicta que esta senhora não o fez por mal. Nunca tinha pensado que talvez não pode dizer isto, ainda por cima tendo responsabilidades docentes. E pronto, agora estou muito mais preocupada. Obrigada. Também à moderação. Eu no início não agradeci aos colegas, peço desculpa porque estava preocupada se conseguia ou não emitir som. Mas foi um prazer estar convosco. Muito obrigada. Também o prazer é todo nosso. Eu gostava de pedir desculpa porque estamos uma hora atrasados, mas a culpa é do moderador, como é óbvio. E, portanto, gostava de agradecer às nossas e nosso oradores e para pedir-lhes uma salva de palmas.